Mas antes, o tradicional encontro das quintas-feiras com a nossa comentarista de comportamento, Pamela Magalhães. Vamos lá. Pamela Magalhães, seja muito bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, boa noite a todos que estão assistindo. A palavra não é talvez assim tão conhecida, alienação parental. Pois é, não é uma palavra conhecida. Mas a realidade é. Mas está acontecendo e tem acontecido cada vez mais, né? Para explicar o que é alienação parental, é um movimento, é uma campanha em que um dos genitores ali faz um movimento de distorção da percepção da criança em relação ao outro genitor. Ao pai, à mãe. Exatamente, falando português mais claro, é quando o pai ou a mãe vai fazendo um movimento ali com essa criança, denegrindo e destruindo essa imagem que é tão importante que seja preservada do pai ou da mãe para a criança. Aquela história, por exemplo, assim, é sua mãe, mas sua mãe é assim mesmo, olha o jeito como ela está falando, olha o jeito, olha, então, esconda isso porque não é bom. Isso pode acontecer tanto quando é casado, né? Então, assim, quando o casamento existe, ou então, quando é mais frequente ainda, na separação, né? De repente, aquele genitor que detém a guarda, que está mais tempo ali com a criança, consegue fazer esses movimentos, né? Por exemplo, fala que o pai marcou um encontro ali para pegar a criança e, de repente, olha, seu pai não veio, mas na verdade não existiu. Ou aqueles pequenos comentários, sua mãe é isso, sua mãe é desorganizada mesmo, né? E isso vai enfraquecendo essa imagem. A gente foi para as ruas para tentar entender essa tal de alienação parental. O que as pessoas andam dizendo, como elas sentem isso. Vamos lá. Bom, eu acho que os pais devem ter maturidade suficiente, né, para não transferir isso para a criança. Eu acho que a criança sempre tem que ser poupada, porque ela não tem nada a ver com a briga, com o histórico dos pais, do relacionamento. Muitas coisas aconteceram em ambos. Meu pai queria jogar minha mãe contra mim, minha mãe queria jogar eu contra meu pai. Mas hoje em dia não relevo tudo isso, por causa que é passado, a gente deixa passado para depois. Ambos, que hoje eu moro com a minha mãe e trabalho com meu pai. Mas eu acho que tem que ter o cuidado de não transferir nada para a criança. A criança pode ser uma vítima na história. Tudo pode ser feito de forma racional, de forma madura. A separação pode ser inevitável, né? A pessoa não está presa num grilhão, num casamento, mas pode ser feito de uma forma diferente para a criança não sofrer isso. Ao contrário, eu acho que o maior cuidado realmente é a criança. Se eles realmente gostam dos filhos, eles têm que deixar os filhos fora da briga e tentar um acordo, né? Ela tem que crescer de uma forma saudável, tanto física quanto mental, né? Todo mundo ali sabe exatamente o que tem que fazer. A maior parte das pessoas que a gente conhece também, teoricamente, sabe o que fazer. Mas por que a gente acaba fazendo isso? Então, algumas pessoas acabam fazendo isso? Então, é porque acontece o seguinte, quando acontece principalmente uma separação, tem muita mágoa, Dalcides, tem muita dor, e muitas vezes a pessoa não consegue elaborar essa questão e acaba utilizando a criança como uma extensão, né, uma extensão dessa raiva para afetar o ex-cônjuge, por exemplo. Então, o que acontece? Essa criança vai sendo violentada emocionalmente, ela não tem espaço para viver esse amor, de repente, em relação à mãe, em relação ao pai, se sente culpada em expressar esse amor. Então, de repente, está ali com o pai, tá gostoso, começa a curtir, vai ficando preocupada, tensa, ansiosa, porque vai chegar em casa, não vai poder contar para a mãe o quanto estava gostoso ali, ou então o inverso, né? Porque isso não só acontece com as mães, né? Com os pais também. Então isso é muito doído. Eu acho importante a gente deixar aqui, né, um alarmezinho, para que as pessoas que passam por uma separação, que consigam entender que de repente aquele ex-cônjuge não foi um bom marido ou não foi uma boa esposa, mas isso não quer dizer que não possa ser um bom pai, uma boa mãe, à sua maneira, né? Até porque o filho vai ter que lidar com a ideia de que esses pais não são perfeitos e a gente tem que respeitar que esses filhos possam amá-los. É tão importante que os filhos possam amar esses pais, viver esse amor, se nutrir desse afeto
para que tenha um bom desenvolvimento, uma boa preservação disso. Pamela, às vezes me dá a impressão também que assim, a fragilidade daquele pai ou a fragilidade daquela mãe, no modo como compreendem a situação, como estão vivendo, ela está sofrida demais com essa separação, ou então com essa permanência ao lado desse alguém, ela já não suporta mais, ela quer ter aliados. Sim. É a mãe, é a tia, é a sobrinha, e muitas vezes acaba sendo a filha. Agora, é uma forma de usar a criança, né? Sim, e a criança, justamente, o que acontece? Pensa uma coisa, a criança ela tem o pai e a mãe como os indivíduos mais importantes da vida dela, né? Então, aquilo que o papai fala, aquilo que a mamãe fala, é de suma importância, tem uma relevância, tem um impacto na criança imenso. Então, de repente, mesmo quando é casado, tá, Dalcides, ficar falando mal do pai, falando mal da mãe, ah, sua mãe não sabe nada, né? Ah, seu pai é bagunceiro, ah, sua mãe é da noitada, olha a roupa que veste, denegrindo a imagem, isso vai fragilizando os laços, isso vai machucando essa criança. E a gente tem que lembrar dos prejuízos que podem acontecer mais para frente. Quais são esses prejuízos que podem acontecer mais para frente? Cada caso é um caso, mas vamos entender. Como a criança ela vai internalizando esses modelos, né? Se eu fico escutando o tempo inteiro que meu pai é isso, tá vendo? Ó, seu pai não gosta de você, tá vendo? Ó, seu pai faz isso, ele não liga, ou então sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Eu vou internalizando modelos negativos, né? Tanto do pai quanto da mãe, e mais tarde, nos meus relacionamentos, isso vai ser refletido. Além de ansiedade, além de depressão, além de agressividade. Essa criança pode apresentar problemas na escola hoje e mais tarde problemas de relacionamento. Pai, mãe que amam os filhos tem que evitar esse negócio que assim está cada vez mais também sendo conhecido, né? Se falava pouco, eu acho. Falava pouco, né? Desde 2010, juridicamente é reconhecido. Então, se o pai ou a mãe está percebendo que não consegue ter acesso à criança, porque de repente, às vezes, aquele que é o detetor da guarda, o que ele faz? Ele vai dificultando esse acesso. Porque tem, por exemplo, a mãe ou o pai que está mais tempo com a criança, ela vai influenciando essa criança de maneira direta ou indireta, muitas vezes, e essa criança ela não se sente autorizada em viver esse afeto. Nossa, agora você falando assim, me vem algumas imagens de algumas pessoas, algumas histórias assim que eu pude acompanhar ao longo da vida. A criança fazia representação. Ela tinha que fingir assim que diante da mãe ali e tal, ela demonstrava menos afeto. Por quê? Porque o pai ficava mais feliz. Isso, porque ela tem... Porque que acontece? A criança, ela acaba entendendo, assim, até por sobrevivência, que ela deve uma lealdade àquele que detém a guarda, por exemplo, aquele que ela está mais tempo. Então, ela não se sente autorizada em demonstrar um quanto gosta, a liberdade afetiva. Então, ela vai oprimindo esse sentimento. Por isso, a possibilidade dos transtornos. Temos participação de todas as partes do Brasil. Que bom que você está sintonizado com a Rede Vida e Televisão. Paulo, é com você. Vamos lá, muito boa noite. Boa noite, Dalcides, boa noite, Pamela, e você, amigo telespectador que participa todas as noites com a gente aqui do Tribuna Independente. Muito fácil, você já sabe, redevida.com.br/Tribuna Independente. Acesse o site, clica no botão Participe ao Vivo e você pode mandar pra gente uma pergunta, alguma dúvida que você tem, talvez um comentário. Aliás, a Rosilene Martins, que mora em Manaus, ela fala: eu amo vocês todos. Então tá aí um comentário muito caloroso da Rosilene. Também tem pergunta, a gente tem uma pergunta interessante da Amália Cardoso, mora em Pelotas, Rio Grande do Sul. E ela pergunta: Pamela, a partir de que idade a criança já sente os efeitos de uma separação conturbada dos pais? Amália, desde sempre, a gente não pode, Dalcides, subestimar a percepção da criança. Eu digo desde quando está aqui, ó, na barriguinha da mãe. É sério mesmo essa história? Já sente alguma coisa? Ó, para falar na questão do útero, por exemplo, o que acontece? Quando eu sinto, eu tô com a criança aqui, eu sinto raiva, eu sinto tensão, eu estou estressado, eu estou ansioso, eu passo isso, né? Assim como eu passo alimento, eu passo vibração, eu passo o meu medo, eu passo a minha alegria. Por isso que a gente fala que quanto a gente puder viver uma gravidez em paz, melhor. Um ambiente conturbado, a criança vai sentir sim, é muito ruim. Por isso que a gente tem que tentar preservar, né? Uma vez a gente falou aqui sobre preservação da criança. Então, preserve, se for seu caso, Amália, preserve seu filho de discussões,
Eu sei que às vezes dá vontade, sabe, Dalcides, a gente está num conflito ali e o filho está ali pertinho e a gente tem uma cumplicidade com aquela filha, com aquele filho e a gente acaba querendo dividir. Não faça isso. O filho ali, ele não é o seu amigo confidente, ele é uma pessoa que te ama muito, mas ele te vê como mamãe ou papai. Claro, e às vezes a criança nem tem a estrutura para ouvir todas aquelas coisas. Agora, também não dá certo, Pâmela, aquele negócio de dizer assim para a criança, vai lá para o quarto que papai e mamãe agora precisam conversar assunto sério. Aí volta naquele tom de briga. A criança não é boba, a criança entendeu que ali tem algum conflito. Exatamente, por isso que a gente tem que ser claro para a criança, se acontecer, tem que contar para a criança, mas evitar gritaria. Mas uma coisa que eu acho fundamental, assim, não subestime a criança, ela entende sim, ela absorve, poupe essa criança, porque o que acontece? O teu filho, por amor, ele pode até querer se tornar um terapeuta para te escutar, por amor, porque ele vê o teu sofrimento e filho nenhum quer ver pai ou mãe sofrendo. Ó, a gente tem só mais 2 minutos, mas tem aqui um e-mail e a gente tem sempre no final das nossas conversas um e-mail que a gente... aleatório, né? Aleatório aqui. Então, não é esse tema, é outro tema. A pessoa também pede para não ser identificada. Okay. Eu venho lhe pedir uma orientação sobre a minha relação, Pâmela. Meu noivo tem 28 anos e eu fui a primeira namorada dele. No início da nossa relação, era muito frustrado por conta da obesidade dele, sempre muito inseguro, ele sempre muito inseguro. Logo mais, ele vai fazer a cirurgia bariátrica. Isso está tirando a minha paz. Eu sei que após a cirurgia ele vai se sentir envaidecido, vai ficar com autoestima ótima. Me ajuda, vai. Eu tenho medo dele ficar olhando para outras mulheres. E daí? Como é que eu vou ficar nessa relação? Ela está chorando todos os dias. Oh, bom, meu Deus. então vamos lá. Mudando de tema. Olha que interessante. Então, antes ele era um inseguro e agora eu estou vendo que tem uma insegurança enorme que talvez já existisse, mas que só pode ser aflorada agora. Então, veja bem. Então, quer dizer que se seu noivo estiver bonitão, né, Dalcides? Se ele estiver com um corpo bacana, ele não vai mais te querer? Quer dizer que ele só vai querer estar com você porque ele está acima do peso? Não é verdade. Eu acho que você tem que acreditar na relação que vocês construíram, se é uma relação gostosa, se tem segurança, se vocês se sentem bem estando juntos, estando acima do peso, abaixo do peso, no peso, o que importa é o vínculo que foi conquistado. Torça com ele. Coisa mais gostosa do mundo é quando a gente tem ali um parceiro cúmplice junto com a gente nas vitórias e nas derrotas também. Essa é Pâmela Magalhães. Deixa o seu contato, porque as pessoas podem mandar perguntas, questões ao longo de toda a semana. Claro. Não, primeiro abraço a todos. Cuidem dessa ideia de alienação parental, preservem os filhos. Vou deixar o meu contato, www.pamelamagalhães.com.br e o meu canal no YouTube, Pâmela Magalhães. Ela tem alguns vídeos. Quem quiser dar uma olhadinha, quem sabe ajuda alguém. Até a próxima quinta-feira. Obrigada, Dalcides.